Muito boa noite a todos, oficialmente, sejam bem-vindos ao nosso estudo abençoado de hoje. E para quem já sabe, a gente vai fazer a nossa preparação, nossa irradiação. Para quem está participando da primeira vez, é só acompanhar nós, para a gente fazer, para a gente nos preparar, para que a gente possa entrar numa mesma sintonia, né, numa mesma vibração, uma mesma conexão entre nós e a espiritualidade. Então, para isso, eu convido você agora a trazer o seu pensamento para o momento presente, para o já, para o aqui, para o agora. Busque uma respiração mais profunda e tranquila. Enche seu peito de ar e solta. Respire. Enche o seu peito de ar e solta. E a partir de agora, você vai relaxar seu corpo físico. Quem quiser se sentir à vontade para isso, pode fechar os olhos. Respirando profundo e tranquilamente. Você vai relaxando, começando pelos seus pés. Relaxe seus pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Coxas, quadril. Relaxe seu abdômen, seu peito. Toda a extensão da sua coluna. Relaxe a sua coluna, seus ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos braços, antebraços, mãos. Relaxe cada dedo das suas mãos. Isso, respire, enche o peito de ar e solte. Relaxe agora seus ombros, o pescoço, nuca. Fez um leve movimento com a cabeça, te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe seu rosto, toda a extensão do seu rosto. Olhos e pálpebras, sobrancelhas, testa. Relaxe seu couro cabeludo. Isso. Dessa forma, seu corpo agora está mais relaxado. Isso faz com que a sua mente fique mais serena, mais tranquila. E dessa forma, você entra em contato com você, com a sua essência, que é divina. Se conecta ao seu eu interior. E você, nessa conexão com você mesmo, com você mesma, você visualiza essa chama que você tem lá dentro, no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração. Uma pequena chama, uma luz que você tem, que é sua. E por isso tem a cor e a característica que mais lhe agrada. Então te convido a agradecer. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos nesta noite abençoada. Agradecer por mais um dia que Deus lhe proporcionou de experiência. Mesmo que seu dia pode não ter sido aquilo que você esperava, mas com certeza você vivenciou aquilo que você necessitava vivenciar para que você pudesse aprender o que você necessita aprender. Então agradeça. Agradeça pelo teto sobre a tua cabeça. Agradeça pelo alimento na tua mesa, pelo colchão que te permite descansar à noite, confortavelmente. Agradeça pelo convite das pessoas que você ama e que ainda estão presentes na sua vida, que são importantes para você. Agradeça. Traga a gratidão com toda a sua força agora, que esse sentimento elevado da gratidão é o combustível que pode fazer com que esta sua luz interior possa ir crescendo e aumentando, expandindo. Quanto mais você agradece,
mais essa luz vai aumentando, crescendo cada vez mais, até que a sua própria luz envolva todo o seu sistema, todo o seu corpo, num processo de autoiluminação. Você se autoilumina agora. Se autoiluminando, você traz vários recursos que te ajudam a se restabelecer física, psíquica e espiritualmente. Você se restabelece, se reequilibra através desse processo de autoiluminação. Mas você continua agradecendo. E por continuar agradecendo, a sua luz expande ainda mais, avançando os limites do seu próprio corpo, do seu sistema, alcançando todo o ambiente em que você se encontra, irradiando em todas as direções, como se você fosse um pequeno sol que ilumina, que aquece tudo e todos à sua volta. Irradie agora essa luz, irradie. Permita que ela envolva todo o ambiente em que você se encontra. Porque nesse processo em que você faz essa irradiação, a sua luz se conecta com a luz do colega do lado, se conecta com o outro, com o outro e com o outro. E todos nós aqui, reunidos nesta noite, nos conectando, seja presencial, virtual ou espiritualmente, formando uma linda corrente de luz que nos conecta também ao nosso grande amigo e mestre Jesus. Essa corrente que nos restabelece, nos energiza, nos permite sentir uma sensação de plenitude, de serenidade, tranquilidade, paz. E nessa corrente maravilhosa, nós vamos nos conectando para que possamos agradecer formalmente. Convido você a me acompanhar nesta oração que o nosso grande amigo e mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então você respira novamente, enche o seu peito de ar, solta. Aos poucos você vai se reconectando ao seu corpo físico, retornando para ele, percebendo seus membros, braços, pernas. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Bem, pessoal. Agora estamos conectados, irradiados, prontos para darmos início ao nosso estudo. Pessoal que chegou aqui durante a irradiação, sejam bem-vindos. Ué, boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos. Boa noite, Wellington. Boa noite. Boa noite, Wellington. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Retomando, então, pessoal, nós fazendo aqui o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho, de título Bem-aventurados os aflitos. E no último item que a gente estudou dentro do capítulo 5, foi o item 11, de subtítulo Esquecimento do Passado, né? E a gente entendeu o porquê e a importância e a bênção de esquecermos das nossas vidas anteriores. O quanto é importante esse processo na qual Deus nos permite recomeçar. Todas as vezes que a gente reencarna, é uma chance, uma oportunidade nova de recomeçarmos a nossa jornada. E esquecendo, com o véu do esquecimento, todos os fatos que podem prolongar a sensação de culpa, de remorso,
tudo aquilo que poderia nos atravancar a nossa caminhada espiritual, a gente esquece. Porém, o aprendizado que nós tivemos ao longo dessas reencarnações, todas que já tivemos até aqui, permanece. O aprendizado fica. Os fatos que aconteceram, a gente esquece momentaneamente. Porque quando voltamos à nossa pátria espiritual, a gente retoma, recobra as lembranças. Às vezes, quando dormimos, nós desdobramos e ali, em espírito, podemos até recordar de alguma coisa do nosso passado, de outras reencarnações. Então, é um véu momentâneo, esse esquecimento que nós temos das vidas anteriores, que muito nos faz bem. Né? A gente até comentou aqui, imagina se você lembrar que você estrangulou sua própria mãe na última reencarnação anterior. Como que você iria conseguir olhar para ela, lembrando disso, né? Aquela memória viva, daquele ato de cegueira, né? Então, o esquecimento é importante e ele é uma bênção, que nos dá a oportunidade de estar recomeçando, né? Uma nova oportunidade, uma nova vida para continuar a nossa jornada espiritual. Bom, hoje a gente vai entrar num novo item, que é o item número 12 do capítulo 5 do Evangelho, subtítulo Motivos de Resignação. O que seria resignação? Alguém sabe explicar? Quando eu estou resignado de algo. Você aceita aquela situação. Aceitação. Isso mesmo. Uma forma de aceitação, né? Quais os motivos de resignação? Quais os motivos que nós temos de aceitar os sofrimentos que nos vêm? Agora, a gente tem que pensar bem nessa palavra, né? Aceitação. Porque a resignação, ela ainda vai um pouco além da aceitação. Isso. Porque, assim, aceitar, às vezes você pode, não é, mas às vezes pode se confundir com conformar. E aceitar não é conformar. Por exemplo, eu estou passando uma dificuldade muito grande, uma dificuldade qualquer na minha vida. Uma doença, por exemplo. Estou passando por uma doença séria, grave. Eu ter a resignação daquela doença significa que eu vou passar por ela sem reclamar, murmurar, blasfemar, sabe? Tentar ter resignação daquela doença que hoje eu estou enfrentando é vivenciar, passar por ela, entendendo que se ela existe na minha vida, tem um motivo. Deus não iria colocar aquela doença na minha vida apenas pelo seu bel prazer de me ver sofrer. Até porque ele é um ser soberanamente justo e bom. Onde já se viu uma pessoa justa e boa querer ver o mal do outro? Não existe isso. Então, quando eu tenho a resignação por estar passando por uma doença, por exemplo, significa que eu não reclamo, eu não culpo a Deus ou qualquer outra situação ou as pessoas à minha volta por aquela doença. Eu aceito e compreendo que aquela doença faz parte de um processo para o meu bem no final das contas. É um processo que eu preciso passar, que vai me ajudar a crescer como espírito. Boa noite. E nesse processo em que eu vou aprender com a doença, com o sofrimento, então eu não reclamo, eu não blasfemo e não culpo ninguém. Isso é resignar, é ter a resignação. Porque se for só aceitação em si, é aquele negócio assim, tá bom, eu aceito. E aí eu me conformo e fico naquela vidinha e nunca melhoro. Percebe? Quando você conforma com algo,
não é você aceitar, é você se submeter àquilo. E não buscar nada, né? Não buscar aprendizado, não buscar ajuda, e não buscar fazer nada para superar. Achando que tem que ficar ali naquela vidinha. Não. Os problemas, os sofrimentos, as dores que vêm na nossa vida, elas vêm justamente para que a gente as supere. Sabe? Não é abaixar a cabeça e ficar admitindo a dor e ficar ali remoendo a dor e às vezes até reclamando. Isso não é aceitar. Resignação é quando você entende que você precisa passar por aquilo para você tirar o aprendizado que aquela dor está te proporcionando. E você faz o que está, boa noite, ao seu alcance para superar aquilo. Ah, eu estou passando por uma doença, vou buscar então um tratamento adequado, a orientação médica, vou buscar tomar e fazer o tratamento, tomar os medicamentos, fazer o que o médico me explicar o que eu tenho que fazer em termos de repouso, de medicamentos, de dieta, para que eu ajude o meu corpo a se recuperar e se curar daquilo, e buscar também um tratamento psicológico, buscar cuidar da minha mente, para eu ficar bem e passar por aquilo e superar aquilo. Todos os sofrimentos, toda a dor que nós enfrentamos, ela vem no sentido de desafio e não de obstáculo. Obstáculo é aquilo que te para. Desafio é aquilo que te instiga a ser melhor para superá-lo. Percebe? Ter resignação é entender que o que você está passando é importante para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, e o que você pode tirar de aprendizado daquele sofrimento, daquela dor, para que você possa superá-la. Ninguém vem para ficar conformado, parado, estático no mesmo lugar, só ali sofrendo a dor e achando que é o certo a se fazer. Não. O errado é reclamar. O errado é blasfemar. O errado é acordar todos os dias e não aceitar que você está passando por um problema, por uma dor, e ficar questionando a Deus, ou questionando a vida, ou ter até mesmo vontade de desistir. No próximo item a gente vai falar sobre suicídio. Mas hoje não vai dar tempo. Então, ao invés de se entregar para a dor, porque é isso que é conformar, você se entrega. E você não age para superá-la. Você não faz nada. Você fica apenas ali se vitimizando. Como o Jorge falou num dos estudos que nós tivemos lá atrás, eternizando a dor. A gente tem essa mania de eternizar a dor. Né? Isso é conformação. Isso não é legal. Não é legal. Resignação não é isso. Resignação é aceitar, compreender, aprender e superar. Com humildade. Sem reclamação. Sem jogar a culpa em Deus, na vida ou nas pessoas que estão à sua volta. Já viu aquelas pessoas que estão passando por dores, por sofrimentos, e elas ficam, como é que eu vou dizer, impacientes e ficam descontando nos outros? A pessoa está passando por uma dor, aí alguém chega para conversar com ela, ela já dá patada, porque ela está passando uma dor, ela acha que ela tem que agredir as outras pessoas também. Como se as outras pessoas que estivessem à volta dela tivessem culpa daquilo que ela está enfrentando. Tem gente que é assim. Reage à dor, ao sofrimento, colocando toda a raiva, toda a dor para cima dos outros, descontando nos outros. Geralmente nos mais próximos. Geralmente na família, né? Geralmente quem mora dentro da mesma casa, sob o mesmo teto. Oi? Isso, aí quem está por perto é que paga o pato. Né? Como é difícil cuidar de um doente que não aceita. O trabalho é dobrado. Né? Porém, aquele que tem resignação é até mais fácil de cuidar.
Porque ele faz... Tem resignação, ele ajuda a ser ajudado. Ah, tem que dar um banho, a pessoa tem dificuldade de tomar banho, tem que ajudar, mas ela se esforça para conseguir, né, não deixar o peso sobre a outra pessoa. Ela faz por onde. Então, resignação é isso. É aceitar, compreender e buscar no íntimo a superação daquilo. Entendendo que aquilo é um processo importante. Não por uma punição, não um castigo, mas um processo de aprendizado. É o que a gente está falando aqui, em todo esse capítulo aqui. Que a dor é aprendizado. A dor é a nossa grande professora. Nossa maior professora. Já viu aquele ditado? Não vai pelo amor? E nós sempre escolhemos a dor. Raramente escolhemos o amor. Então a dor é a nossa grande professora. E nós temos fascínio pela dor. Porque nós, na maioria das vezes, escolhemos aprender pela dor. Fulano, vai por aqui não. Você vai cair, vai quebrar os dentes. Vou. Quebra os dentes. Bem você falou. Não deveria ter ido. Aprendeu pela dor. Né? Fala, Lauro. Você abriu, levantou a mão? É que a gente tem que pensar da seguinte maneira: a gente busca a iluminação. Porque a gente não é um ser material, né? A gente é um ser espiritual vivendo uma experiência neste mundo. E qual que é o objetivo do espírito? É ele pegar e progredir moralmente. Não é que você vai vir aqui para ser rico, para ser pobre. Você vai vir aqui nesse mundo para desenvolver tua espiritualidade e aprender a tolerar e amar a pessoa, amar a si mesmo, amar o próximo. Né? É isso que a gente tem que ter em mente para o nosso desenvolvimento. Exatamente, Lauro. Exatamente isso. Nós não somos um corpo e temos um espírito. A maioria das pessoas, principalmente os materialistas, pensam sim. Nós somos o corpo. O corpo morreu, morreu, acabou. Nós somos espíritos. E temos, momentaneamente, esse corpo. E daqui a pouco vai embora. Provando para nós que todo sofrimento é passageiro. Vai passar. Né? Mas o motivo da gente entender que a dor é só para nos ensinar algo. E ela vai passar. Fala, Jorge. Boa noite a todos. Aproveitando a oportunidade, né? A resignação, que você disse, a dor, como você disse, que é uma grande professora, né? Se nós pegarmos aí os grandes espíritos, aqueles trabalhadores que passaram pela Terra, todos eles foram resignados, né? Tiveram resignação por passar por alguma coisa, mas todos eles também tinham mais experiência que a gente, né? Todos eles já haviam trilhado esse caminho que a gente está trilhando agora. Mas aí, o grande caminho é o caminho do amor pelo próximo, o amor a si mesmo, né? A caridade, esse trabalho é sempre voluntário, às vezes involuntário, mas sempre pensando em ajudar o outro, que aí a gente consegue construir uma proteção para nós mesmos, né? E a gente consegue entender que a dor, como você disse, é só mais um caminho, é só mais um passo, é só mais uma coisa que nós vamos passar para o nosso crescimento, né? Para a nossa libertação desse estado de matéria, ou pelo menos de evolução no estado de mundo que a gente anda hoje, né? Mas a resignação ela é importante a gente entender como ela funciona, como você falou, o que é a resignação, por que eu preciso me resignar? Eu preciso porque eu tenho que evoluir, eu preciso evoluir, e essa evolução vem compreendendo o próximo, compreendendo a mim mesmo e batalhando em mim as minhas dificuldades. Mais ou menos isso. Exatamente. Exatamente. E a resignação é quando você entende que Deus, que é o soberano, nosso Pai, nosso Criador, né? A causa primária de todas as coisas, o Criador de tudo, que Ele sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. Ter resignação é compreender que Ele é muito mais sábio do que nós mesmos. E o que Ele coloca no nosso caminho é para o nosso bem. Então, ter resignação
é aceitar os desígnios dele, que nos conhece melhor que nós mesmos. Quando não temos resignação, nós queremos ser maiores que ele. Achamos que sabemos mais do que ele. Quantas pessoas se acham deuses? Doce ilusão, né? Aí cabe também aquela frase do Chico, já foi falada aqui algumas vezes. Qual? Você está exatamente onde está, com quem deveria estar, passando por exatamente o que deveria passar. Exatamente. Exatamente, ele falou mesmo isso. Estamos exatamente onde deveríamos estar, passando exatamente pelo que deveríamos passar, com quem a gente deveria estar. Estamos num lugar exato que precisávamos estar. Só de pensar isso já é motivo de agradecer. Né? Então vamos lá, vou fazer a leitura. O item 12, que é esse negócio de motivos de resignação, até para a gente ter uma compreensão melhor, eu vou fazer a leitura dele inteiro aqui. São 5 parágrafos. Para a gente poder entender bem, até para a gente não ficar voltando em coisas que a gente já estudou aqui. Tá? Uma leitura um pouquinho mais longa, mas vai dar para a gente entender melhor. Vamos lá. Motivos de resignação. Item 12 do capítulo 5. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Olha essa frase. Você resignando, você abençoa o sofrimento como um prelúdio, uma antecipação da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou a vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei, até que tenhas pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda sorte de privações para se liberar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Olha a gratidão aí. Tal é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Mas, quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro. Mas se, quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja. Eu quero dar um ênfase para essa frase. Ele está falando da dívida. Não há uma só dívida, qualquer que seja, que não arraste consigo a sua punição forçada, inevitável. E se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será noutra. Qualquer falta que seja, por mais insignificante que pareça, nós vamos quitá-la. Continuando. Já já a gente vai falar mais.
Melhor acelerar o processo do que deixar, né, aumentar. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Pois, quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação, e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça contrai uma nova dívida, que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Olha isso. Só o fato de você falar que Deus é injusto, você está contraindo uma dívida. Por isso, seria preciso recomeçar, absolutamente como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. À sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns, o Senhor dirá, eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá, a vós nada cabe, porque recebestes vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Gente do céu, dá até um medinho. Vamos lá. Primeiramente, ele fala aquilo que a gente já vem falando nesse estudo da questão da dor. Que a dor é uma forma da gente pagar pelas nossas dívidas. Que a dor é uma forma da gente expiar os nossos erros. A gente já falou aqui sobre expiação, missão, provação, né? Então, quando estamos passando pelo sofrimento, estamos pagando, quitando os nossos débitos. E quando eu falo débitos morais. Os erros que cometemos contra as pessoas ou contra nós mesmos, ferindo também a Deus pela nossa teimosia, pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho. Então, quando estamos diante de um sofrimento, de um desafio, de um problema, ali é como se estivéssemos quitando a nossa dívida. É igual ele falou aqui do empréstimo. Você vai lá no banco, você pede um empréstimo. Ou então você estava lá e se descontrolou financeiramente, entrou no tal do cheque especial, fez dívida no cartão de crédito, e a sua conta ficou vermelha e grande. Né? Aí o que acontece? Juros altíssimos. Se você não faz nada para começar a amortizar, ou seja, começar a diminuir os débitos, né? Pagando aos poucos a sua dívida, o que vai acontecer? Ela vai só aumentar. Então, ela vai ficando cada vez maior. E o que significa isso espiritualmente? Significa que qualquer problema, qualquer erro que a gente cometa, que a gente tenta fugir dele, ele vai nos atormentar cada vez mais. Só que não é o outro, sabe? Não é a outra pessoa para quem você cometeu uma falha que vai te atormentar. Ela pode te atormentar. Mas quem realmente vai te atormentar lá no íntimo, vai te tirar suas noites de sono, é a sua própria consciência. É ela que vai te cobrar. Quanto mais você fugir, mais a sua consciência vai te cobrar. Mais você vai sofrer. E são os juros que vão só aumentando. Então, tem gente que faz assim. Ah, estou cheio de dívida lá no banco. Aí vai lá, faz um empréstimo no outro banco para pagar a dívida no primeiro banco. Aí ele paga, talvez nem paga tudo, só que agora está devendo o outro. Com mais juros ainda. Né? Porque quanto maior o dinheiro, maiores são os juros, proporcionalmente. Então, quando a gente está num sofrimento, por exemplo, na oportunidade de pagar um erro, de expiar, né, os seus erros do passado, e aí você escolhe murmurar, reclamar,
maldizer a Deus, o que você está fazendo? Ao invés de estar pagando a dívida, você está contraindo mais dívida. Ou você está pagando de um lado e fazendo dívida do outro, como ele falou aqui. E eu fiz questão de ressaltar, não há nenhuma dívida, por menor que seja, que não será digna de punição, que não será penosa, que não será quitada. Só que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que ele é igual esse credor, que quando ele te enxerga no seu coração, na sua alma, a boa vontade, o real interesse de quitar os seus débitos, quando você desperta a sua consciência, moralmente falando, para o amor, para o bem, e você realmente quer ali auxiliar e quer quitar suas dívidas, ele é igual esse credor aqui. Eu aceito que você me pague agora, desde que pode ser 1/100ª parte da sua dívida. Desde que você pague agora, sua dívida, o restante está quitado. O que significa isso? Significa, gente, que é para já. Que é agora. Não é amanhã. Não, depois que eu ler o evangelho, eu vou começar. É agora. Nós temos que começar para ontem. Porque nós somos os trabalhadores da última hora. Nós já estamos vindo num processo de teimosia, de estagnação espiritual há muito tempo. Chegou a hora que ou a gente evolui, ou a gente evolui. Porque se continuarmos na teimosia de ficarmos estagnados, parados no tempo, sem querer crescer moralmente, nem aqui a gente vai ficar mais. É uma forma de Deus nos empurrar. Vai, meu filho, vai. Até quando você vai ficar aí parado, sofrendo? É a mesma coisa que você está atravessando uma areia movediça. Já viu a areia movediça? É assim, se você para, você afunda mais. Então, aquele que para e fica reclamando, está se afundando. Por isso que Deus quer que a gente ande. Continue. Porque vai ser incômodo, vai ser difícil tirar o pé, mas se você continuar andando, você continuar progredindo, você vai sair daquela areia movediça. Você vai deixar de se enterrar lá. Você vai sobreviver. Você vai crescer. Você vai superar. Mas se você parar por teimosia e ficar murmurando, você vai se afundando. Ela vai te engolindo. E aí tem gente que já está com a areia movediça aqui, ó. Já está quase sem respirar. E não quer aprender. Não quer aprender. O que acontece? Deus fala assim, me dá a mão, meu filho, eu te tiro daí. É só você segurar na minha mão que eu vou tirar você desse atoleiro que você está. E a pessoa o que faz? Fecha os olhos para Deus. E não tem a capacidade de levantar a mão. Não tem a humildade de aceitar a superioridade e a grandeza de Deus. Não consegue aceitar, porque o orgulho não deixa, a vaidade não deixa, a arrogância não deixa, que Deus é maior. E se você pegar com ele, nada vai te impedir de continuar. Então, até para que ele te ajude, você tem que fazer algo. Depende de você. Se você não levantar a mão e segurar na mão dele, ele não vai ter como te puxar. Você vai se afogar. Quantos se permitem afogar? Quantos se permitem se entregar? Acham que vai ser mais fácil se entregar. Ah, eu não sirvo para isso. Ah, essa vida não é para mim. Ah, eu não dou conta. Aí entra naquele padrão de vitimismo, sabe, eu sou um coitadinho. Eu sofro tanto. Ó dia, ó azar. Né?
Oh, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Já viram aquele desenho, Lip Hard? O Hard, aquela hiena, ela ficava assim, ó dia, ó céus, ó azar, ó vida, ó. Meu Deus, quando que vai sair disso? Percebe? Às vezes as pessoas preferem ficar nesse processo, atolado, e não é capaz de se esforçar para levantar o braço. Sabe por quê? Quanto mais a gente estuda aqui, mais fica claro para mim uma coisa que existe no universo, uma lei universal, que eu estou entendendo agora que isso é uma lei universal. É a lei da meritocracia. Você desenvolve, você cresce através do seu merecimento. O que você está fazendo para merecer? Minha vida é tão difícil, minha vida é tão ruim, é tanta dor, tanto sofrimento, tanta dificuldade. E o que você está fazendo para mudar isso? Porque ficar só na lamúria é a areia movediça que está te afundando, que está te sugando, que está te puxando para baixo. Não adianta. Se você não fizer a sua parte, não procurar fazer pelo menos o primeiro movimento, se esforçar para pelo menos esticar o braço, Deus não vai ter como te puxar. Mérito. Sua vida vai melhorar quando você merecer que ela melhore. Entenda isso. Entenda isso. A dor vai passar quando você merecer que ela passe. Quando você fizer por onde. Parar de se entregar para a lamúria, para a lamentação, para a reclamação. Sai do modo hard. Vai para o modo lip. Feliz, alegre, vai em busca do que ele quer, dos objetivos dele, e ele consegue porque ele age. Age com a sua vida. Ficar parado, reclamando, não vai mudar a sua vida. A única forma da sua vida mudar é agindo. Age. Faça algo para mudar. É muito mais inteligente, dá um resultado muito mais rápido e te tira do sofrimento muito mais rápido. Eu não estou conseguindo, então busque ajuda. O que você precisa aprender para conseguir? Quem você pode chamar para te ajudar para você conseguir? Porque às vezes a gente se vê num momento, numa dor, num desafio, que a gente realmente, às vezes, não tem todos os recursos para passá-lo, mas a gente tem um recurso. Um recurso que permite que a gente passe por qualquer coisa. Chama inteligência. Todos nós temos a capacidade de aprender. Se você não sabe, você pode aprender. Você pode conversar com alguém que saiba. Você pode buscar ajuda. Não é feio, não é errado buscar ajuda, muito pelo contrário. É da lei que os mais adiantados auxiliem, estendam as mãos para os mais atrasados. Isso é da lei divina. Também é outra lei universal. Os espíritos mais evoluídos estão sempre auxiliando os que estão mais atrasados. Nós aqui na Terra, por exemplo, está cheio de espírito, de luz, espíritos de nível muito mais avançados que o nosso, cuidando da gente. E a gente nem sabe disso. Nem tem ideia do quanto. Aqui no Evangelho, nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, se você pegar ele na primeira página, logo na primeira página, o prefácio, tem um texto do Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade? Vocês sabem quem é? Jesus. Dizendo que ele tem um exército que está aqui na Terra cuidando de cada um de nós. O exército dele, espíritos evoluídos, quase do nível dele, ou do nível dele, que estão aqui cuidando da gente. Olha para você ver como Deus não nos desampara em momento algum. E a gente se prende tanto na nossa bolha de sofrimento, que a gente não é capaz de erguer a cabeça e enxergar isso, quanto nós recebemos ajuda todos os dias. E que depende da nossa vontade e da nossa ação mudar a nossa situação atual.
e nos reencontrar, reencontrar nossos caminhos. Parece que é difícil, parece mesmo que é difícil. Quando a gente está dentro da dor, quando você se deixa envolver pela dor, parece que ela é intransponível. É impossível superá-la, mas não é. Não existe nenhuma dor, nenhum sofrimento que esteja sobre os seus ombros que você não seja capaz de superar. Senão Deus não permitiria que isso acontecesse com você. Cada um com a sua cruz. A cruz que você carrega é exatamente aquela que você é capaz de carregar. E Deus permite você carregar porque você se dá conta, Ele sabe que você dá conta. Então, cabe a nós tomar atitude. Ergue a mão, me segura, meu Pai, e me puxa, que eu vou segurar firme na tua mão. Eu tenho fé que eu vou sair daqui. E sai. E sai. Se você ter fé e fizer, acreditar em você e agir para a sua vida mudar, ela vai mudar. Sair do murmúrio, do muro das lamentações e caminhar. Porque os que estão lá no muro das lamentações estão lá presos lá, como se estivessem correntes. Correntes que os amarram, correntes que os prendem e não deixam prosseguir. Quem levantou a mão foi o Lauro? Pode falar, Lauro. É que nem eu sempre digo, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Eu gosto dessa frase, eu amo. Todo dia eu falo para mim, Deus é bom o tempo todo. E Deus não quer a morte do pecador, Ele quer a morte do pecado, né? Ele quer que a gente progrida. Você tem que consagrar a tua vida a Deus. Você vai consagrar a tua família para Deus. Você vai viver confiando em Deus. Você confia na providência de Deus. Porque Deus, Ele vai te ajudar. A hora que o que você pedir, Ele vai te dar. Pede e você vai receber. Está na Bíblia. Né? Você tem que busca e você encontra. Mas você tem que buscar o caminho de Deus. Jesus, Ele deu um projeto de vida para nós. Como que a gente pode melhorar já nesta vida? Ele deu todo o caminho para a gente seguir. Então, lógico, se você ficar reclamando, maldizendo, as coisas só vão piorar. Agora, quando você colocar Deus ali, o projeto de Deus, eu vou melhorar, eu vou progredir, eu vou me amar, eu vou amar o próximo. Porque se você não se ama, você já não vai amar ninguém. Porque como é que você vai dar uma coisa que você não tem? Então, primeiro você vai se amar, daí você vai começar a amar o próximo. Amar a tua esposa, o teu filho, teus amigos. O próximo que eu digo é próximo mesmo, né? O desconhecido. Aí sim você vai ter condição de fazer isso. Mas então você tem que manter esse propósito. A gente tem todo aquele projeto que a gente fez antes de encarnar, né? Vai aparecer a situação ali, vai depender conforme tu vai reagir. Mas então, só que daí você tem todo o evangelho que a gente estuda e tá lá o caminho para a gente seguir. E Deus é bom o tempo todo. Essa frase é sua, né, Laura? Toda vez que você coloca lá, ó, Laura. Deus é bom o tempo todo. E é soberanamente justo e bom. Tá lá na descrição. Se pegar lá o Livro dos Espíritos, questão número 1, que é Deus, causa primária de todas as coisas. Nota de Kardec embaixo. Soberanamente justo e bom. Inteligência suprema. E ele vai, né? Então, ele é bom mesmo o tempo todo, porque ele é soberanamente justo e bom. Ele é o topo, o máximo que existe de bondade, de justiça é ele, né? Então, ele é isso. Então, como não confiar no nosso Criador? Causa primária de todas as coisas. Todas as coisas. Fala, Jorge. Só complementando, né?
É isso mesmo, só que Deus espera da gente ação, né? É isso que a gente tem que entender. Ele nos ama? Ama. Nos dá todas as oportunidades, sim, mas a gente tem que honrá-lo trabalhando e buscando a nossa melhoria, tentando nos libertar, né, das amarras dessa areia movediça, como você disse aí, do sofrimento, da lamúria, né? A gente tem que entender, às vezes tem que passar por isso, tem, mas se a gente não der os braços à ação e entender que para nossa melhoria, para nossa cura, né? Hoje você falou que vai falar semana que vem, mas a gente vê aí a depressão levando tantas pessoas ao sofrimento, ao suicídio, e assim, sem julgar casos e casos, tá? Mas de todos os exemplos que a gente já viu, de todo o estudo, de todos os grandes espíritos, como eu disse da primeira vez, repetindo, todos eles tinham ação, 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 para vencer essa retenção, né? Para poder buscar dar esse exemplo para a gente que está aprendendo, né? Obrigado. Exatamente, meu irmão. É isso aí. O Lauro comentou, né, que a gente tem que pedir. Sim, podemos pedir, mas só pedir não adianta. Igual o Jorge falou, temos que fazer a nossa parte. Deus, me tira dessa areia movediça. Aí ele tá lá. Tudo bem, meu filho, me dá a mão que eu te tiro. Você fica lá, com a mão abaixada. Deus, me tira dessa areia movediça. Meu filho, me dá a mão que eu te tiro. Você não age. Você tem que pelo menos levantar a mão, agir, fazer algo, uma ação, uma primeira ação, para você merecer ser retirado daquela areia. Atitude. Sabe qual a pergunta que a gente tem que fazer todas as vezes que a gente está num problema, numa situação difícil? O que eu devo fazer? Primeira pergunta, o que eu tenho que aprender com isso? Qual aprendizado essa dor vai trazer para mim? Tá. Segundo, o que eu posso fazer de diferente para mudar o resultado? Se você continua fazendo as mesmas coisas, inevitavelmente você vai continuar tendo os mesmos resultados. Isso é óbvio. Só que muitas vezes a gente se esquece disso. Quando a gente fica querendo resultado diferente, mas fica fazendo as mesmas coisas, a gente está sendo teimoso, insistente. Está dando murro em ponta de faca. Se você quer resultados diferentes, você tem que ter ações diferentes, atitudes diferentes. Isso é o persistente. Essa é a diferença do persistente com o insistente. O insistente fica fazendo a mesma coisa o tempo todo. Ou vamos sair comigo, ou vamos sair comigo, ou vamos sair comigo, ou vamos sair comigo. Você já falou não, você vai falar não milhões de vezes e ele vai continuar falando a mesma frase. Esse é o insistente. Ele quer resultado diferente, mas não faz nada diferente para mudar. O persistente, não. O persistente faz de um jeito, não deu certo, ele faz de outro jeito. Não deu certo de novo, ele faz de outro jeito. Não deu certo de novo, ele faz de outro jeito. Ele vai mudando o jeito de fazer. Você muda os resultados quando você muda as suas ações. Ou vamos sair comigo? Não. Ou vou tomar um sorvete. Você quer ir comigo? Percebe? Mudou a forma de perguntar. Muda a forma de fazer. O que você está fazendo? O que você pode fazer hoje diferente do que você já fez, do que você tem feito, para mudar os resultados da sua vida? Para que você dê o primeiro passo para as mudanças que você quer. Nó, rapaz, queria tanto mexer lá na minha casa está pequena, eu precisava de mais um quarto, não está cabendo a minha família. E aí eu fico a vida inteira falando isso, morro e a casa fica lá do mesmo jeito. Enquanto eu não agir, fazer o projeto, chamar o pedreiro, ou um engenheiro que seja, para fazer pelo menos um projeto, planejar o custo que eu vou ter para mexer lá, me planejar, tomar atitudes. Na primeira coisa, vou chamar o pedreiro aqui para ver quanto que fica fazer essa reforma. Ah, fica X, tá? O que eu posso fazer para juntar esse dinheiro para poder conseguir? Ah, vou trabalhar um pouquinho mais, fazer umas horas extras. Percebe?
E aí você vai tomando atitudes aos poucos. Quando você vê, tá lá, sua casa reformada, o quarto tá pronto. Nossa, você conseguiu reformar sua casa. Consegui, porque eu agi. Eu adivinhei essa situação, é isso? Eu estou falando isso também porque eu lembrei que eu quero mexer no portão da minha casa. Mas é isso, sabe? Não adianta ficar só no mundo dos sonhos, das ideias, e você não colocar em prática, e ficar reclamando. Acho que a grande lição hoje é o quanto a reclamação, o murmúrio, a lamentação só nos atrapalha, só nos amarra, só nos afunda nessa areia movediça. Troca a lamentação pela ação. Em vez de reclamar, a energia que você gasta para reclamar, usa essa energia para fazer. Você vai mudar a sua vida, você vai mudar a sua história. Faça. Ó, gente, eu tô falando isso, eu tô aprendendo com isso também, tá? Isso serve muito, muito para mim, tá? Muito. Então, vou até repetir uma coisa que eu já falei aqui, que eu vi acho que uma psicóloga falando, se eu não me engano. Ela disse assim, o que é clamar? Né? Alguns aqui já ouviram isso. O que é clamar? Clamar é quando você chama por algo, né? Clamar é chamar por algo. Então, o que é reclamar? O re é quando você repete. Então, clamar é chamar. Reclamar é chamar duas vezes. Ou seja, você está chamando o problema duas vezes. Quando você está reclamando. Você está pedindo aquilo para você. Você está continuando, persistindo naquilo. Persistindo, não, insistindo naquilo. Aí que é pôr a culpa em alguém, né? A culpa é de Deus, a culpa é da minha esposa, do meu marido, da minha mãe, do meu pai, que não me compreende, do governo que me rouba. Mas não age. Vai adiantar? Quer ver um exemplo simples? A gente está aqui agora, estudando, de repente, de uma hora para outra, a temperatura cai. Aí faz frio. A maioria vai reclamar. Ai, que frio, não estou aguentando esse frio. Ou você reclama, ou você age. É mais inteligente aquele que, ao invés de reclamar, vai lá pegar a blusa e veste. Percebe? É simples, mas a gente não enxerga isso. Muitas vezes. A energia que você teria para reclamar, você pega a blusa e veste. Pronto. O frio não vai deixar de existir só porque você não gosta dele. Ou porque você não quer ele. Vai acontecer o que tem que acontecer. Então nós temos que agir. Estende a mão, segura na mão, deixa ele te puxar, pelo amor de Deus. Faça algo diferente e tenha resultados diferentes. E aí a gente chegou no final do nosso estudo. Infelizmente. Falava isso a Marcela. Não. Antes de encerrar, alguém queria fazer mais algum comentário, uma pergunta? Gente, se eu estiver falando besteira aqui, pode também me contradizer, vocês ficam à vontade. Diga. Dessa forma que você falou aí, vou dar um exemplo, aqui está fazendo calor demais. Aí, se você chega no seu trabalho, a pessoa fala, rapaz, tá um calor bom, o calor tá bruto. Você está falando, você está fazendo um comentário. Não. O cara fala, você vai falar, quando você falou frio, vai longe, frio, tá frio. Você não está reclamando, é um comentário. Não, é um comentário, né? Nossa, lá o frio tá forte. Você começar a reclamar de outra forma, do frio ou do calor. É. Aí você está reclamando. Isso. Você comentar uma coisa diferente de você clamar ou reclamar. Exatamente. Você comentar, né? A pessoa te pergunta, não, realmente está fazendo muito frio naquele lugar? Não tem nada de errado. É o fato. Tá frio. Tá? Quantos graus? -5. Cara, tá muito frio. Agora, olha como as coisas é uma questão de interpretação e de perceber a situação, de contexto. Aí a pessoa fala assim, tá frio lá? Rapaz, que frio da peste, como diz lá no norte. Que frio da bexiga. Tá frio demais, tô aguentando aquele frio lá. Aí vai ver quantos graus tá? 22. Aí já é reclamação. Entendeu? Tá exagerando, tá potencializando uma coisa que nem tá tão frio assim. Já é reclamação. É o significado que ele tá dando.
Mas quando é um fato mesmo, não é reclamação, então tá tudo certo. Eu acho que todo mundo, todos nós reclamamos o tempo todo. É o maior vício que existe da humanidade hoje. Ó, eu tenho certeza que, ó, eu não vou falar todos, tá? Porque aí eu sei que eu vou errar. Mas a grande maioria de nós que estamos aqui nesse estudo hoje, inclusive os que estão nos planos espiritual, a grande maioria de nós reclamou quando acordou de manhã. Ai, meu Deus, tem que levantar, não acredito. É ou não é? A maioria. Pode ser que alguns não. Por isso que eu não disse todos. Mas a maioria reclamou. Eu confesso para vocês que eu reclamei que eu estava muito cansado. Fui dormir tarde, acordei cedo. Eu queria mais um pouquinho de sono. Reclamei. É o nosso grande vício. Nosso maior vício é a reclamação. Né? Então a gente tem essa dívida que a gente está levando com a gente, arrastando com a gente, da reclamação. O primeiro passo é começar a agradecer, ao invés de reclamar. Que bom que eu acordei hoje. Se não tivesse acordado. Tem gente que não acordou. Né? Que bom que eu acordei. Que Deus me deu mais 24 horas. Deus me deu mais um dia de vida. Por pior que esteja a minha situação, me deu mais uma oportunidade de mudar minha vida, de melhorar as coisas, de pagar as minhas dívidas, que é o que a gente veio fazer aqui, né? Pagar as dívidas e aprender. Então, que bom que eu acordei. Que tem gente que não acordou. Porque tem gente que está no final ali falou, né? Quando você chega lá, aí Deus vai falar, então você ficou só no almoço, só na vida boa. Você não tem nada para receber aqui, não. Você já recebeu lá. Continua sua jornada. Né? E eu fecho com aquilo que eu já comentei aqui também, que é assim, falando essa coisa de ação, de atitude, né? Os bons espíritos, que estão sempre nos guiando, os nossos anjos guardiões, não espere deles nenhuma, a palavra sumiu aqui, nenhum privilégio, lembrei. Não espere dos bons espíritos, ou de Deus, ou de Jesus, nenhum privilégio. Espere trabalho. Espere trabalho. Quanto mais você se conectar ao superior, à espiritualidade superior, a Deus, mais você vai ser conduzido à ação, ao trabalho, não ao privilégio. Tem gente que acha que, eu vou me conectar aos bons espíritos, vou ficar numa boa. Vou sentar no meu trono, vou ficar protegidinho ali. Não. Meritocracia. Espere trabalho. Espere ele falar assim, então vai lá e faça isso. Vai lá e leve essa cesta básica para uma família que está lá na esquina, lá, passando apertado. Vai lá construir uma casa para você dar para aquela família que está sem teto. Vai lá, faz sei lá, às vezes um trabalho que você faz, sua profissão, pega um tempo e usa o que você sabe fazer para ajudar uma família que está precisando. É isso que você vai ganhar na espiritualidade superior. Trabalho, ação. Meu pai, sempre pensei sobre isso. Quando eu falei sobre isso, meu pai não acredita. É muito religiosa demais, católica. E ele xinga muito, muito. Ele não, por fim, assim, ele não deixava minha mãe, não estava deixando a igreja, minha mãe ligava a televisão em casa, a televisão, ele xingava. Aí depois que minha mãe foi embora, ele está morando comigo. Ele sim, se entregou para a bebida, sabe? É um litro de pinta todo dia. Meu Deus. Aí comprou uma caixinha de cerveja e tal, aí aquela xingação, a gente fala tudo, eu falo, pai, não faz isso, não sei o quê, tal. Aí ele fala assim, eu não acredito em paz, eu não acredito, a gente fica xingando, eu não acredito em paz, eu não acredito em espírito, eu não acredito
Você vê. Estava flácido. Eu vou levar coisa para ele, mas ele quer. Tá? Mas ele fica falando as coisas assim, aí eu fico tentando, né, conversar com ele para apagar, para não. Ela se encarnou. Eu tento explicar as coisas para ele. Mas ele não aceita, acredita. né? Só que ele sonha com ela. Hum. Sonha com ela direto, muito. A gente falou de sonho semana passada. Ela veio visitar ele. Eu sei que ela veio visitar ele, sabe? Provavelmente vem aconselhá-lo, né, para ele sair dessa vida. Mas ele chora muito por causa dela. Não, tá vendo, gente? A não aceitação, tá vendo? Ele bebe, ele chora muito por causa dela. Quando ela estava dela, ela se encarnou com 65 anos, ele tem 76. Ela era muito capaz, sabe? Nossa, ela era paz. Quando ela desencarnou, eu sei que ela está assim, muito bem, sabe? Eu sei que ela está colônia, ela era muito trabalhadeira, muito, sabe? Ela veio, o médico da Uberlândia, da medicina, estava tratando ela, assim, anemia hemolítica, né? No final mesmo foi anemia hemolítica. 2 dias antes dela desencarnar, aí veio a dor, ela sentiu muita dor na barriga, aí 2 dias antes dela desencarnar, veio o câncer, que a Enasmo não deu para ver, porque ela fez todo tipo de exame, não deu. Aí 2 dias antes, ela no oxigênio, aí deu para ver. Entendi. Aí cresceu o câncer na barriga dela, 2 dias, 5 centímetros. Aí foi onde ela veio se encarnar. Só que ela sentiu tanta dor, chorou tanto, mas ela não murmurou hora nenhuma. Resignação. Não murmurou Tá hora nenhuma. Ela não. Ela foi assim. O desencarne dela foi perfeito. Eu estava do lado dela, ela desencarnou do pé para cima. Meu pai fez a mão na perna dela, tudo. Ela falou assim: eu não estou sentindo minha perna. Mexeu com o pé assim. Aí foi subindo assim, aí ela virou a cabeça e falou assim: as minhas vistas estão escurecendo. Aí ela veio aqui do lado pegando ela assim, né? Mãezinha, ela falou assim: a minha visão está sumindo, eu não quero mais nada. E foi. Olha aí, gente, ela acabou. Maior paz. Ela acabou de dar um exemplo das duas coisas que a gente estudou aqui, ó. Por um lado, o pai dela, que não aceita, não tem aceitação nenhuma do sofrimento que ele está passando, inclusive se entregando ao vício. E do outro lado, a mãe dela, que morreu com resignação, né? Desencarnou com resignação. Percebe? Tá vendo? E aí, por que que ela foi um momento que ela estava assim? É claro que o desencarne sempre tem uma perturbação, sempre. Mas foi a mínima, né? Ela passou uma perturbação mínima, quase que nenhuma, pelo jeito que você contou. Não, ela ficou 22 dias na escola. Não, eu falo um momento. O momento, nossa, foi muita calma. Tá vendo? Tá vendo? Porque ela teve merecimento. E ela estava no balão de oxigênio, só que ela estava assim. Ela passou por um monte de dor antes, porque era a expiação que ela precisava passar, mas foi com resignação. Né? Lindo. Lindo mesmo. Chorou de dor, mas não reclamou. Não. Aí, tá vendo, gente? É isso. Eu dava banho nele, sabe? Agora, nossa, gente, foi muito. É isso. Bom, a gente precisa encerrar, pessoal, infelizmente. Então, vou convidar vocês para chamar nossa família aqui de novo. Convido vocês a, novamente, agradecer por mais esse momento, mais esse estudo de hoje abençoado. Respire fundo. Agradeça por essa oportunidade. Traga novamente no seu coração o sentimento da gratidão. Permita que esse sentimento volte a propiciar que a sua luz aumente, expanda e irradie novamente. Você vai agradecendo
E a sua luz vai aumentando novamente, até que ela envolva todo o ambiente que nos encontramos. Irradie. Seja um pequeno sol agora que ilumina e aquece tudo e todos à sua volta. E assim vamos nos conectando uns aos outros, irradiando, agradecendo e colocando uma pitada de amor no coração. Essa luz, ela aumenta ainda mais e mais rapidamente. Porque o amor é a ferramenta mais poderosa do universo. E vamos nos conectando através do amor e da gratidão uns aos outros. E dessa forma nós formamos uma linda corrente de luz que nos conecta, todos nós, virtual e espiritualmente, nos conecta à espiritualidade superior. E nessa corrente maravilhosa de luz, nós usamos o poder da nossa vontade, nosso livre-arbítrio, para desejar que essa luz vá de encontro ao alto, ao firmamento, para que os espíritos superiores possam receber essa nossa corrente de luz, potencializando essa energia, essa luz, devolvendo para o planeta Terra em forma de chuva de bênçãos, gotas de esperança para cada um dos nossos irmãos em humanidade. Aqueles que estão sofrimentos, doentes terminais, no momento ali próximo do desencarne, aqueles que sofrem a dor da despedida de um ente querido que desencarnou, não aceitando aquela separação momentânea, aqueles que estão passando pela maior pandemia que assola o nosso planeta, que é a pandemia da depressão e das doenças da mente, da alma. E cada um desses nossos irmãos receba essa chuva de bênçãos, confortando seus corações, dando a eles um fio de esperança, de força para continuar a jornada. Porque, como aprendemos aqui, essa dor é apenas uma bênção de expiar, de pagar as dívidas e de crescimento. E, em especial, nós pedimos para os nossos irmãos da nossa lista de orações que a espiritualidade possa visitar o lar deles, levando para eles ainda mais enfaticamente essas bênçãos, essas luzes de bênção, confortando seus corações. David de Paula, Eni Almeida Rodrigues, Pamela Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Beth de Souza Matos, Michele Araújo Faria Goulart, Leide Maria da Silva Assunção, Pedro Barcelos Filho, Manuela Zambuja, Eurípides Antônio, Yuri Leal Fucuda, Maria Badia Correia de Azevedo, Elaine Tronco de Souza, Adriano Melhado de Souza, Helena Tronco, Laura Ferreira, Maria Elisa Ferreira, Sônia Beatriz Costa, Walter Simão, Laércio Campos, Maria Aparecida Campos, Rosimeire Lúcia Reis Silva, Márcia Fidalgo, Marta Maria Gonçalves, Marlos Ferreira Maia, Rodrigo Júlio, Carlos Alberto de Freitas, Walter Barcelos, Eide Coelho, Edmar Elias da Silva, Elisete Ferreira da Silva, Paula Adriana Lubianco, Maria do Lado Pereira, Maria Persiliana Pereira, Júlio Valeriano Cruz, Sebastião Saulo Valeriano, Simara Cruz, Simone Bernardes Vieira, Almir Roberto, José Cândido da Silva, Neuza Duarte da Silva, Emília Santos de Almeida, Elaine Pereira de Souza, Gilmar de Castro Coelho, Catarina de la Líbera Bortoleto, Maria Lúcia Ferreira Salu, Luciana de Martino Nogueira, César Almeida, Regina, Claudete Alves de Paula, Neuza Faria, Pedro Barbosa, nossos irmãos desencarnados, Vitor Tito Rios, Carlos Alberto de Souza, Francisco Rodrigues de Souza, José Fernando de Andrade, Iris Lucas de Mendonça, Delfino Antônio Costa, Elza Francisca da Costa, Manuel Ferreira Costa, Ércia Maria Costa, Gabriel Moraes Ferreira, Henrique Tronco de Souza,
Helena Barbosa de Freitas, Neiva Maria das Graças Pereira, Manuela Fragoso, Maria da Silva Cardoso, José Baltazar dos Reis, Josefina Staciarini, Pedro Henrique Molina dos Santos, Márcio Ferreira Maia, Ana Lúcia Tomé, Isaac Queiroz Landes Torres, José Moser Rafael, Euripides Evaristo Silva, André Luiz Rodrigues Rezende, Daniel Rodrigues Rezende, Ana Maria Alves, Osor Alves, Luiz Carlos Batista, Aparecida Mendonça, Maria Mendonça, José Oswaldo Ribeiro Giordani, Maria Custódia Rodrigues Rezende, Guilhermina de Souza, Gabriel Barbosa, Grinaura Ferreira Salu, Zizinho Tomé, Vinícius Garcia Morgan, Ubiratã Ribeiro Martins, Orlando de Paula Sobrinho, Luciano de Carlo Lanes Torres, Antônio Inácio Pereira e João Urbano de Carvalho. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis. Em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre o seu sofrimento. Indignai-vos por-lhes um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós os pedimos, nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, que ele sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado meu. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, agora nós vamos, quem quiser continuar com a gente, a leitura das psicografias. Vou chamar o pessoal aqui. Quem vai ser o primeiro a vir? Tem alguém online? Não, acho que a Karina não está ali. Não tem ninguém online, não. Alguém quer fazer a mão? Pode ler. Boa noite. Foi meio bom, né? Não foi? Vocês não estão vendo, não. Mas hoje nós estamos muito bem acompanhados. Tá cheio aqui, Léo? Essa psicografia, acho ela de um bom entendimento e acho que, né, creio que as pessoas que aqui estejam vão também gostar do que está escrito. Diante da evapotranspiração, os senhores observam um dos fenômenos mais brilhantes da química orgânica, a transformação de gás carbônico em oxigênio. Em modo anverso, na exalação pulmonar, o animal humano emana o gás carbônico fundamental para a evolução orgânica das plantas, árvores, florestas, que nos abastecem com seus fluidos diversos. Estamos diante de uma concessão recíproca de elementos, os quais representam a obrigatoriedade do liame cooperativo entre as espécies.
As notas de reciprocidade também se conclamam nas obras da reencarnação. O Pai bondoso, mas ainda embrionário na temática da paciência, algema-se naquele antro reencarnatório com cidadão/cidadã, que ensiná-lo-á a importância de se apacientar e de exteriorizar conhecimento moral para aquele que sofre bastante com a retidão do sentimento. A natureza maior os apresentará um rodízio de encarnados com diferentes tônus éticos, haja vista a necessidade de sermos professores de alguns e alunos de outros. A vida encarnatória é, sim, este frenesi de convivências necessárias. Enclausurar-se em ilha deserta, embora seja caminho possível, não o liberará dos compromissos necessários para a depuração da alma. A vida digna é aquela comum, recheada por desafios e dificuldades. Viver bem é estar diante da prova e ser aluno disciplinado, estudando os melhores caminhos e agradecendo o suor empregado no próprio soerguimento. Viver não é existir, é conviver consigo e com aqueles que o farão ser a melhor companhia possível. Diante das inúmeras problemáticas, não esqueça que está diante de nova oportunidade redentora. A paz conquistada pela humildade nos passos refletirá em maestria para lidar com os nós que a vida nos apresenta. E o melhor, acompanhada por espíritos que o exaltarão pelo sucesso na reforma íntima, ou aqueles inimigos de outros tempos que o enxergarão como exemplo de resignação. Resignar-se e ressentir-se são palavras... Nós damos exatamente isso. Resignação. O quê? Resignação. Ah, é? A turma estava... Então, vamos lá. Resignar-se e ressentir-se são palavras tão próximas nos dicionários da Terra, mas diametralmente opostas nos vernáculos da evolução. Fiquem com Deus, Aniceto. Isso. Vocês estavam falando sobre isso, né? Uhum. Então, aqui um complemento. Uma bela... Toda vez é isso. Toda vez. Agora, nosso amigo Trovador aqui veio com uma boa também. Estava em resgate de irmãos sofredores. E lembrei dessa anedota. O cara tá lá no umbral e tá... Sendo piada. Ao ultrapassar o vale do sofrimento aviltante, vi-me diante de figura de mulher insinuante. Ela olhava para mim com expressão da realeza, mas, na verdade, sofria por estar em extrema magreza. Perguntei repentinamente: quer ajuda? Não aceito a de estranhos, disse vagarosamente. Somos de uma equipe fraterna. Temos registro e bênçãos fraterno e bênçãos paterna. Não acredito em homens como o Senhor. Somos irmãos, abnegados, somos humildes servos de Jesus. Cruzes. Não acredito em figuras mitológicas em que façam jus. Somos aprendizes e desejamos que nos acompanhe para lugar melhor. Oh, meu Deus, afaste-se. Aqui só há cafajestes. Não podem ser emissários do Senhor. Respirei, orei. Ideia clamou em minha mente. Gosta de chocolate e cinema? Claro. Deste filme, qual será o tema? A partir de então, o diálogo reacendeu. Moral da história. Seja no umbral ou no topo do Cristo Redentor,
Elas gostam mesmo é de doces saborosos e de carinho com louvor. Silas, o trovador, o trovador. Ai, ai, ai. Isso. Silas, o trovador. Boa noite a todos. Eu acho que é aquele cantinho, viu? Que chega. É o É o cantinho? cantinho. Acelera, engata a quinta lá e vai. Quanta luz este posto de socorro traz aos irmãos que aqui chegam, tantas vezes envolvidos em mágoas e dores. Saibam vós, os trabalhadores da última hora, que sois os trabalhadores da primeira hora. Muitas transformações ainda far-se-ão necessárias para o aprimoramento moral deste planeta. Jamais se esqueçam, sois a esperança do Cristo, que assim como nosso Pai, almeja um reino de paz e amor. Acolham com olhar fraterno e sem julgamentos cada irmão que chegar aqui neste posto, abençoado de socorro, seja encarnado ou desencarnado. Pois aqui eles encontram repouso, descanso e amparo de suas almas. O Divino Mestre foi o grande exemplo de acolhimento fraterno dos mais sofredores. Sigam o grande exemplo do nosso amigo e abrace cada irmão que adentrar neste posto de socorro, envolvendo em luz, esperança e amor. Que Jesus abençoe e ampare todos vós, e que a Mãe Santíssima seja o amparo de cada um. Fiquem com Deus. Querido amigo que dedica-se ao trabalho com o Cristo, a jornada nem sempre é e nem será fácil. Pedras e espinhos ainda surgirão no caminho, mas tenha certeza em vosso coração, vós jamais estarás desamparado, estarás à sua volta amigos que o auxiliará em vossa jornada. Siga firme e avante com Jesus. Pois com o vosso coração repleto de amor e bondade, ajudarás a salvar tantas e tantas almas que padecem. Não se esqueça, não estará sós, pois quando se tem amor, não faltará amigos, e muito menos amparo. Fique com as bênçãos de Jesus, um amigo que sempre estará perto. Wellington, essa veio para você. Para mim? Para você. Gratidão. Gratidão. Ó, só para complementar. Viu o que eu falei? Não espere a espiritualidade de privilégio, sim trabalho. Primeira frase. Dedique-se ao trabalho com Cristo. Né? Tá vendo? Nesta noite abençoada, repleta de luz, aproveite a oportunidade e olhe para dentro de si. Tantas vezes almejamos a reforma íntima do outro e nos esquecemos que a verdadeira reforma interior é a nossa própria. Tantas vezes vemos tudo à nossa volta um turbilhão de conflitos. E estes estão impregnados em nosso espírito. Irmãos, aproveitem com afinco as oportunidades de aprendizado. Estude para que os véus que fecham os olhos e aprisionam vosso espírito na ignorância sejam... Meu Deus, o que é isso aqui? Culpa sua, meu Deus. Ele foi perseguido Todo dela. Gente, só para falar, ele psicografa igualzinho o Chico. Ele põe a mão assim, ó, e a outra mão vai.
ela me desliga, Vai viu, embora. gente? Não, primeiro eu ligo na tomada. Depois Desligo. desliga. Entendi. Sejam caridosos. Irmãos, acolha vossos irmãos com amor fraterno e jamais com piedade. Eu acredito que tenha sido alguma coisa no sentido de pena. Provavelmente. Olhar cada obstáculo como oportunidade de aprendizado. Reclame menos e agradeça mais. Entendeu? Pois a vida é uma grande dádiva. Para de reclamar que eu fico te ligando na tomada, tá? Toda vez é isso, gente. Toda vez. E chegou por último, quase no finalzinho. Ó Divina Mãe, que ampare e auxiliam os que a vós recorrem. Rogamos a vós para que interceda junto ao Divino Mestre e derrame luzes de esperança sobre o planeta azul. Que luzes de esperança se acendam em cada coração e juntos vibremos na linguagem do amor. Que possamos, quando repousar o coração... Aí, tem uma palavra aqui que eu não sei o que é. Dai, Divina Mãe, aos irmãos que sofrem o alívio de suas dores, e a nós aqui hoje reunidos, dai-nos perseverança e fé. Amém. Gente, eu vou ler uma aqui, mas eu achei ela esquisita, mas tá falando de esquisito, então tá tudo certo. Primeiro porque o desenho é esquisito. Para variar. Não sei se dá para ver aí. Mesmo que pareça de outro mundo, poderia ser diferente aos olhos de quem? Quantas pessoas tiveram medo de mim? Mas sou espírito vindo de outra dimensão e que tomei uma forma para acompanhar uma criança. Mas muitas vezes fui jogado por médios que diziam que eu era esquisita. Às vezes, encarnado, e vocês encarnados não são esquisitos? Sempre fazendo as mesmas coisas e atrasando a evolução de vocês. Então, meus amigos, a reforma íntima é voltar a olhar para si, verás que ainda tem muito para mudar, de uma amiga diferente. Não tá, né? A gente falou no curso ontem, de visita aos outros mundos. Feio é aquilo que se enxerga de si mesmo, nos outros. Maria Antonieta. E fez um desenho feio. Tá tudo certo. O amor é uma lei universal. O que você aprende? O que você aprende? A vida pode ser bela e de muita luz, e compreensão sem revolta. Pois quando vimos os obstáculos com amor e gratidão, sabemos que aquilo é para a nossa evolução. Não sentimos dor, e sim só gratidão. Assinado Vida. Nossa, que linda é. Mas pode ir, Helena. Eu acho que com mais. Vocês entenderam por que a meta é doida? A avó é mais doida ainda. Boa noite, gente. Boa noite. Uma cascata de bênçãos vejo caindo sobre os lares de seres tão devotos ao nosso Senhor Jesus, seres que, em suas preces, clamam a misericórdia para irmãos em dores, que muitas vezes lhe fizeram algum mal. Não tenham a sensação de que as bênçãos derramadas são alguma recompensa, mas sim merecimento atraído. É um caminho natural, fazer o bem e receber o bem. Não tenham a impressão de que existe um julgamento no meio do caminho. Nosso Senhor é luz, e a luz não é juiz, mas movimentação energética. De energias de luz
Se energias de luz são emitidas por vós, energias de luz serão atraídas por vós. Portanto, tudo que se tem recebido, irmãos, são vossa responsabilidade. Não é o nosso Criador que as enviou, mas vós as atraiu com o puro desejo do bem. Da mesma forma, é o outro lado. Se vives dores e sofrimento, não foi enviado pela espiritualidade ou nosso Senhor Jesus, mas as atraiu de acordo com ações, pensamentos ou sentimentos. Se não nesta vida, com certeza foi em outra. Não penses que essa certeza é para vos castigar. Nosso Criador criou tudo perfeito, em perfeita sintonia de energias. Tudo o que atrai para vós é necessário para vosso aprendizado. O plano reencarnatório, mesmo nos casos de reencarnação compulsória, é atraído pelo espírito que reencarna. Não é a espiritualidade que escolhe por achar merecido, mas por saber necessário. Tanto que, em alguns casos, um plano reencarnatório difícil, que é requisitado pelo espírito ansioso por aprender, muitas vezes é autorizado exatamente por ser necessário que o espírito entenda suas próprias limitações e aprenda com elas. Mas tenham a certeza que, mesmo atraindo dificuldades, mesmo irmãos ignorantes que praticam atos contrários à lei do amor, são amparados pela espiritualidade que está sempre os assistindo em suas necessidades, e os socorrem sempre que encontram a vontade de aprender brotar do coração desses seres infelizes. Somos todos filhos de um mesmo Criador. Ele nos ama igualmente, mesmo aqueles que por ora decidem não o seguir. Todos temos igual oportunidade de evoluir, mas cada um dentro de suas necessidades individuais. Perdi. Aqui, obrigada. Nosso Senhor está sempre disposto a ouvir a súplica sincera. O coração arrependido e sempre dará a chance de uma nova lição para que cada um a seu tempo suba mais um degrau em direção à luz tão sublime que é a evolução moral. Portanto, irmãos, sejam luz, vibrem luz, que a vossa trajetória será coberta pela luz mais intensa possível, de acordo com a vossa necessidade. Que essa cascata de bênçãos que tanto vejo derramar sobre lares da terra, derramem luzes de bênçãos em vossos lares. Fiquem com Deus. A confiança no Ser Supremo, que é o nosso Pai, é fundamental para cada passo no caminho da evolução. A palavra fé deve ser sentida com toda a sua grandiosidade. É o princípio fundamental da existência e de seu aperfeiçoamento. Sem ela, o sentido da vida fica superficial e fácil de ser manipulado por mãos que desejam a distorção dos valores. Ter fé significa enxergar a luz da evolução e seguir em sua direção com passos firmes e certeiros. Mas além dessa certeza de um destino de luz, é importante também a certeza de que aquele que está no comando dos seus passos é perfeitamente capaz de se sustentar nessa direção. Tenham fé, irmãos, mas não só nos seres supremos, mas também e principalmente em vós mesmos. Essa fé, assim como a fé em nosso Criador, é indispensável para a vossa evolução. Acreditem no quão preciosos são cada um de vós. És criaturas do ser perfeito. Então, por que tanta desconfiança na sua bondade? Tanta desconfiança em vossa capacidade e força? Vosso saber está sendo moldado por aquele que tudo vê e compreende. Por que pensar que pode dar errado? Ter fé em vós é ter fé no vosso Criador. Ele é o responsável pela criação. Portanto, confie nessa responsabilidade. Confie em sua obra, que é vós. Tenham a certeza que alimentar essa fé vai iluminar grandemente vossos passos, vai fortalecer vossa capacidade e vai elevar vossa certeza na luz do crescimento moral, que é o futuro de todos nós. Seguimos juntos, irmãos, de mãos dadas, como filhos pródigos daquele que mais nos ama, nosso Pai, e de mãos dadas também com o nosso irmão, tão querido e amado que é Jesus. Ele está também aqui, do nosso lado, nunca nos abandonou. Ele teve e tem fé em todos nós.
Caminhando todos juntos, somos mais fortes e a caminhada será mais iluminada do que nunca. Com a luz do nosso Senhor em cada um dos nossos passos, caminhemos juntos. Que Jesus nos abençoe. Que lindo. Muito lindo. Gratidão. Ela está de volta. Saiba que a natureza é especial em nossas vidas e que tem belezas diferentes, entre elas a flor da mata, que com sua beleza e perfume cura os olhos da maldade, o suspiro da raiva e o sabor da alma. Quando realmente faz a diferença na vida da gente, como olhamos, como sentimos e como respiramos. Passamos a ficar mais leve e é muito mais gostoso. Viver a vida com amor e caridade. Para que isso aconteça, não adianta só saber, é a ação, que deixa a nossa vida muito mais leve. Fazer com amor e saber lidar com seus espinhos. Maria Gomide. Aí ela fez um desenho de uma flor aqui. Que linda mensagem. Estava falando sobre isso também? Cara, todas as mensagens encaixou. Boca de urna. É o teu Léo Dias espiritual. Boca de urna. Fofoqueiro de plantão. E ontem também, que a gente falou isso. Boa noite. Querida amiga Maria Emília, esta carta está sendo enviada para aliviar o seu coração em sofrimento. Então, preste atenção nessas palavras que foram construídas e planejadas com carinho, para que possa entender o porquê é necessário que cada pessoa passe por momentos difíceis em sua vida. Cada escolha tem um reflexo, cada decisão tem uma consequência, e, portanto, com o tempo, vamos colher tudo o que foi realizado por nós. Sempre tentamos passar para nossos filhos o melhor para tomar as decisões de forma mais tranquila e positiva. No entanto, o livre-arbítrio toma conta de cada pessoa. A orientação foi dada, a consequência foi apontada, a vivência da situação foi experimentada por ela, e a decisão foi tomada. Agora, é aguardar o tempo para que o fluxo dos acontecimentos possam emergir, e dela será exigido novas escolhas. Deixa ela decidir. Não interfira para que não seja responsável pelas escolhas dela. Muitas vezes queremos ajudar sem ao menos saber se realmente as nossas escolhas estão certas. E assim complicamos a vida do outro e a nossa. Cada um tem a oportunidade reencarnatória. Pode-se dizer que é um teste, daqueles bem difíceis, mas essenciais para a construção do espírito. O que você pode fazer é orar, pedir a Deus que ajude sua filha a não cair nas tentações da vida e que não se machuque tanto a ponto de não conseguir reerguer e reconstruir novamente. Reerguer e reconstruir novamente. Esses desafios é que nos tornam capazes de amar o próximo e a nós mesmos. Tente tranquilizar o seu coração, orando para ela e para você, pedindo forças a Deus para construir a sua fé. Deus, Ele sabe o que fazer por cada um de nós. Fique em paz e receba essas informações que muitas vezes podem ser duras, mas importantes para a sua compreensão. Da sua sempre amiga, Maria Clara Mendonça. Aí no final veio Júnior ou Junqueira. Eu acabei ficando Gente, um alguém pouco conhece confusa esses nomes? no final.
Se alguém conhecer, pode falar que a gente entrega, tá? Maria Emília, né? A mensagem foi para Maria Emília, né? É. Querida filha, estamos iniciando um novo começo em nossas vidas. É um desafio para todos. O aprendizado aqui é constante. Devemos sempre estar atentos às instruções para conseguirmos acompanhar a rotina e as tarefas desempenhadas no plano espiritual. Estamos em um hospital trabalhando na cozinha, realizando alimento para mais de 1000 irmãos. Somos responsáveis por nutrir e balsamizar os enfermos, que são muitos os que chegam aqui todos os dias. Temos filas imensas de espíritos desencarnados, desesperados, sem nem ao menos saber onde estão. A fome aqui é por algo para aliviar a sua sede. A boca fica seca e amarga. Temos vontades, muitas vezes, de saborear os alimentos terrestres, mas o caldo é distribuído com um aroma muito diferente, que consegue saciar nossos desejos primitivos. Não pense que a vida aqui é fácil. O trabalho não falta, mas a cada dia, minha filha, uma lição me é passada. Quero te dizer que fique tranquila, porque estou conseguindo trabalho e me disciplinar. Não pense que meu coração se desfez de forma tão rápida, tão repentina. Não, ele já vinha se definhando com o tempo. Meu momento estava breve, por isso já fui me convencendo disso e muitas vezes pedindo a Deus que me levasse, porque a dor era intensa e o desânimo já estava embarcando em meu coração. Não fique triste, tudo vai se resolver a seu tempo. Isso tenho aprendido. Nada como tempo para ensinar nossos maus. Não sei, uma coisa assim. Estou me despedindo nessas breves palavras que me foram concedidas para falar com você. Não duvide nunca de que podemos nos comunicar com aqueles que estão próximos. Portanto, receba aquele abraço que não foi dado como deveria. Fique em paz. Minha Branca. É meu pai. Seu pai? Eu só fui entender no final. Que lindo. Que lindo. Claro. Ó. Gente, eu achei a Maria Emília. Achou? Que ótimo. A gente vai ligar para ela. Por isso que é importante pôr no caderno, tá vendo? Quando a gente acha, a gente entra em contato. Aí, então agora a gente tem um WhatsApp espiritual. WhatsApp? Posso só fazer um comentário? Claro, por favor. É a segunda vez que eu recebo mensagem, né, de pessoas assim. E na última vez, na última quarta-feira, no final do trabalho, parece que é como se eu estivesse tendo a oportunidade de mandar uma mensagem para ele. Então, parece que daqui, alguém estava aqui levando a mensagem para ele. Que legal. Como se eu estivesse assim, falando e alguém escrevendo para levar. E aí, hoje... Correio espiritual, tá vendo? Parabéns. Mensagem, né? Essa aqui? Não, da Maria Emília. Aqui, ó. Essa?
Gente, então é isso por hoje. Que Jesus abençoe. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Vão com Deus e a gente se vê semana que vem. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal.